Bom dia! Bom dia! Estamos prontos para a prova? Para quarta-feira? Sim, ok. Vamos começar com conjuntos, funções, relações e talvez ter alguma discussão sobre álgebra também. O ideal seria isso. Acabei perdendo pouco tempo devido ao sumiço do tripé. Uma coisa que quero discutir para tirar assim, eu prometi que a gente ia voltar para falar sobre isso. Foi essa ideia sobre escolher reais aleatoriamente em um certo intervalo, por exemplo, sem considerar o 0, 1. A ideia é que quero escolher um real de forma arbitrária, aleatória, na verdade é a palavra certa, é o random, certo? Aleatório, não é random? Sim. De forma aleatória, e quero ver qual seria a probabilidade de acertar um racional aqui dentro. E eu tinha falado, mas a gente não discutiu mais isso, que vai acabar sendo 0 essa probabilidade, não apenas pequena, mas literalmente 0. Eu quero dar um pouco mais de intuição, um pouco mais de detalhes sobre como que podemos argumentar sobre isso. Então, precisamos aceitar certas coisas que costumamos aceitar nesses assuntos sobre probabilidades e sobre os comprimentos, os lengths de certos intervalos que vou botar aqui. Eu quero começar com a ideia de o apostado aqui vai ser acertar 1 sobre 2. Então você pode pensar que você vai escolher uma coisa randomly aqui dentro, de forma aleatória. Qual seria a probabilidade de acertar 1 sobre 2? Aqui as brigas devem ser bem menos do que quando falei dos racionais, porque os racionais são, quando visualizo os racionais aqui, não são apenas infinitos, são até densos dentro aqui, certo? Então, se olhar onde que tem racionais aqui, em todo canto tem racionais, e em todo canto tem irracionais também. Mas se eu falar que meu interesse é 1 sobre 2, talvez é mais aceitável que a probabilidade de acertar, que vou escrever isso assim, a probabilidade de o chute que eu vou fazer cair dentro do conjunto 1 sobre 2, será que faz sentido ser 0? Alguém gostaria de brigar sobre essa ideia, tipo, até no nível coração ou intuição, que a probabilidade deveria ser 0? Quero argumentar. Sim, peraí. Vamos lá, Caio. Não é briga, é só para Sim? perguntar. Quando você fala aleatório, Não, todas as vezes que eu falei aleatório. Não, aleatório, sim, aleatório, sim. mas poderia ser um aleatório gerado por um computador, por exemplo? Ou Não deveria ser uma coisa pseudo-aleatória. A ideia é que seria realmente aleatória. Ok, era só isso. Sim? Eu queria argumentar a favor de ser 0, porque meio que, tipo, se a gente assumir que todos esses caras aí têm probabilidade igual, meio que a probabilidade seria 1 sobre a quantidade de caras que eu tenho, mas eu tenho infinitos caras. Ok. Tipo, não faz sentido escrever Sim, ok. infinito, mas, tipo, Em geral, se eu tivesse apenas, sei lá, 4 números, 0, 1, 2, 3, escolher um deles, a ideia seria que eu tenho apenas um, o meu interesse tem apenas quantidade 1, o meu espaço todo tem quantidade 4, aí eu ia falar se é realmente aleatória a escolha aqui, ia ser 1 sobre 4. E agora o que eu estou dizendo é, ok, aqui seria 1 sobre, vamos ver quanto seria o resto aqui. Ok, o resto, o denominador aqui ia ser, vamos dizer, infinito. É 1 sobre infinito, eu vou considerar que faz sentido isso ser 0. Mais ou menos é assim a ideia? Então, sim, estou comparando o tamanho do meu interesse aqui com o tamanho total. Aqui só me interessa 1. Em comparação com o tamanho total que é infinito, faz sentido isso ser 0. A gente vai precisar justificar isso de uma maneira um pouco mais formal, mas sim, Davi, você tem a favor ou contra? meio contra, né? Meio contra, ok? Provavelmente a gente vai, quando a gente for especificar isso, justificar isso no caso direitinho, isso vai sumir. Mas do momento do jeito que está, meio que todos os reais nesse intervalo 0 e 1 vão ter a mesma probabilidade de ser escolhidos, que é 0, e isso quebra uns axiomas lá da probabilidade, que a gente não viu ainda, mas... Qual axioma seria esse? Eu não lembro qual era o específico, mas era um dos axiomas de Kolmogorov. E Kolmogorov. o somatório de todas as probabilidades tem que dar 1. Certo? Ok, e como que isso quebra aqui? Se cada um deles é 0, meio que o somatório de todos eles vai ser 0. Cuidado, porque a gente não tem definido, e a gente nem vai definir,
um somatório, você está querendo somar todos os singletons, todos os x's, certo? Onde o x aqui pertence no 0, 1. Cuidado, isso não foi definido nunca. A gente definiu um pouco, eu acho, na disciplina de reais, a gente falou de limites e de séries e a gente acabou definindo para um caso contável. Então, se eu tenho uma sequência de reais, pode ser que essa coisa é definida, e tem várias maneiras de definir esse somatório, mas a mais tradicional seria ver onde converge a sequência dos somatórios, como falar, parciais, iniciais. Então, você vai ver o x0, o x0 mais x1, o x0 mais x1 mais x2. O bom é que cada um desses caras é realmente definido, porque é um somatório infinito. E se por acaso, vou chamar esse cara de S0, esse cara vai ser o S1, esse cara vai ser o S2 e por aí vai. E se por acaso essa sequência dos somatórios parciais convergem a algo, eu vou falar que esse algo vou chamar esse algo o somatório desses caras aqui. Faz sentido essa ideia? Então, na minha mesa, eu quero saber quanto que vai ser um somatório infinito. E eu vou falar que isso vai ser um certo número S, se ou somente se o somatório do S0 aqui, desculpa, se ou somente se o S é o limite dos SNs, que são esses caras aqui. Então, eu vou ver S mais S mais S. E a gente tinha discutido isso ainda na disciplina de reais, que é cuidado porque assim que você sai do mundo finito e vai para o mundo infinito, mesmo contável, você vai perder as propriedades que você já sabia de soma. Por exemplo, você não vai ter comutatividade, você vai precisar falar onde que você vai agrupar aqui as parênteses e tudo mais. A gente tinha visto pouco lá um teorema de rearranjo, talvez em português, de Riemann. Mas isso a gente não vai precisar desses detalhes aqui, não. Seria só a ideia intuitiva de eu consigo somar umas sequências. Aquela que todo cientista da computação precisaria saber é que se eu somar essa coisa aqui, 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 8 mais blá blá blá, isso seria igual a quê? Cadê? 2? Não, tu está pensando num inicial aqui, talvez? Eu não comecei com 1, comecei 1 sobre 2. Seria o quê? Seria 1, certo? E isso é tecnicamente, e exatamente, a mesma coisa de falar o 0,111 é igual a 1 no binário. Certo? O que significa isso no binário? Uma maneira de ver isso seria com aquelas instruções de intervalos, que cada vez ficam mais apertadas, mas outra maneira seria falar, ok, estou pegando 1 sobre 2, porque essa posição aqui corresponde no 2 elevado a menos 1. Estou pegando essa também, que corresponde no 2 elevado a menos 2, e por aí vai, vou somar todas essas. Que esse seria o equivalente de... o equivalente, e essa coisa ia ser a mesma coisa de 1, 0, 0, tudo isso aqui no binário. Essa discussão faz sentido também? Ok, sim, Davi. Sim, mesmo a parte do somatório sendo meio furada, eu acho que a ideia do que eu tinha dito ainda meio que se mantém, pelo menos na minha cabeça. A probabilidade da escolha de qualquer um real vai ser sempre zero. Uhum. Então, ok, escolhi um real, só que todos os reais nesse intervalo têm probabilidade zero de serem escolhidos. Eu escolhi algum mesmo? Como é que funciona isso? Não, a ideia é que você escolhe um cara aqui dentro, de forma aleatória. E você quer ver se esse cara caiu num predeterminado singleton. E para qualquer predeterminado singleton, a probabilidade vai acabar sendo zero. Vamos voltar talvez nessa briga depois de ver um pouco os detalhes de como formalizar isso. Tinha outra briga agora, antes de continuar? Não? Ok. Bem, uma coisa muito menos controversial, que acho que todo mundo vai aceitar aqui, seria que se eu perguntar qual é a probabilidade de cair nessa metade, de 0 até... Se eu pegar esse intervalozinho aqui, deveria ser quanto? 50%. Como é? 50%? Eu não quero ver esse número, certo? 1 sobre 2. Faz sentido? E se eu pegar a probabilidade de cair no 0, 1, vai ser 1, certo? E em geral, espero que faz sentido de atribuir na probabilidade do A a B, supondo que o A é menor ou igual a de B,
eu vou querer ver quanto? B menos A. B menos A, certo? E isso chamamos isso posso ver como um length do intervalozinho AB. Faz sentido? Uma das coisas que a gente quer, obviamente, é que qualquer length... Estou tentando generalizar a ideia de length. Que, como falei, uma outra maneira, talvez melhor de pensar nisso seria peso. A palavra matemática é medida real, mas eu acho que faz sentido deixar como generalização de length ou de peso aqui. E uma das coisas que eu queria seria que todos os lengths serão maiores ou iguais de 0. Espero que isso faz sentido. Não vou ter nunca peso negativo nos meus conjuntos. E faz sentido. Agora vamos tentar descobrir certas coisas. O length do vazio, o que vocês acham que deveria fazer sentido ser o peso do vazio? 0, ok? E se eu tenho o length de A união B, e se eu tenho que os A e B são disjuntos, quanto deveria ser o peso disso? Ok, seria o N de A mais N de B, ok? E se eu apagar essa coisa aqui, eu gostaria de ter o quê? L de A mais L de B menos L. Não quero tanto detalhe não. Quero só trocar a igualdade. Menor. Sim, ok? Faz sentido? Mais L de A, B. Ok, espero que tudo isso é razoavelmente aceitável por todos. E a ideia seria então que se você medir que a probabilidade de cair nesse intervalozinho aqui, sei lá, é 1 sobre 5, e nessa aqui seria 1 sobre 2, se alguém perguntar, ok, qual a probabilidade de acertar alguém nessa coisinha aqui, você ia responder que ia ser 1 sobre 2 mais 1 sobre 5. Faz sentido isso? Ok? E se por acaso tem algum overlap, então esse cara tem 1 sobre 5, talvez esse cara aqui também tem 1 sobre 5, e eu quero saber na união desses caras, eu poderia falar agora, ok, eu sei que vai ser menor ou igual de 2 sobre 5 mais 1 sobre 2. Faz sentido tudo isso? Estão concordando? Nenhuma briga? Ok, bem. Tem briga? Tá, segure, estou à vontade aí. Ok, vou redesenhar aqui porque baguncei bastante. Aqui é o intervalo dos reais. Então, vamos focar no 1 sobre 2 e vamos discutir como poderia convencer alguém que a probabilidade de realmente chegar no 1 sobre 2 seria 0, a partir das coisas que a gente já aceitou agora. E a ideia seria mostrar que para todo possível epsilon positivo, a probabilidade dessa coisinha, a probabilidade de, sei lá, 1 sobre 2, é menor que epsilon. Isso é 100% do conteúdo sobre os reais, mas espero que até para quem não pegou e viu essa coisa, se um certo número tem a propriedade que para qualquer positivo ele é menor que esse positivo, esse número é quem? Só pode ser o 0, certo? Não poderia ser qualquer outro. Então, a ideia seria tentar conversar vocês sobre essa coisa aqui. Então, vou aceitar o desafio epsilon. Então, vamos começar com um certo epsilonzinho aqui. E agora, meu objetivo é convencer vocês que a probabilidade desse cara é menor que o arbitrário epsilon. Em geral, costumamos pensar nesses epsilons como coisas muito pequenas, certo? Mas como vou saber, então, que a probabilidade desse carinha vai ser menor que epsilon? Vou escolher um intervalozinho aqui perto dele, uma vizinhança dele, cujo... vamos lá. Length. Como é em português? Length? C, O aqui? Comprimento. Ok. Vou escrever aqui, só rascunho para mim. Então, vou escolher aqui um intervalozinho cujo comprimento vai ser menor que epsilon. E vocês vão concordar a partir dessa... não escrevemos isso aqui, mas espero que isso também é óbvio, que se eu tenho que o A é subconjunto de B, espero que faz sentido que o length de A deve ser menor ou igual que o length de B. Faz sentido isso? Ok.
Então, vou pegar aqui qualquer coisinha pequena e você vai concordar comigo que, ok, a probabilidade desse é menor ou igual da probabilidade desse intervalozinho I epsilon aqui. Por quê? Exatamente, porque o 1 sobre 2 é um subconjunto do I epsilon, mas essa coisa aqui é igual a epsilon. E agora quem vai querer brigar sobre o menor igual, blá blá, vou pegar 1 sobre 2 e acabou. Tá? Se alguém tem problema com isso. Em geral, se eu conseguir, poderia ser para todo epsilon, é menor ou igual do epsilon, ia dar a mesma coisa aqui. Mas entendemos o que aconteceu aqui? Tá ok? Mas, Juliana? Eu não entendi por que igual a Porque esse intervalozinho que eu peguei aqui é um intervalo de, tecnicamente, 1 sobre 2 menos epsilon sobre 2, vírgula 1 sobre 2 mais epsilon sobre 2. É esse intervalo. Ou seja, um intervalo cujo comprimento é epsilon e tem centro 1 sobre 2. Então, qual é a largura, o comprimento dele? Epsilon, certo? Agora, se eu continuar realmente com epsilon, aqui eu vou conseguir que isso é igual a epsilon mesmo. Então, no final das contas, eu consegui que essa coisa é menor ou igual a epsilon. Tecnicamente, eu gostaria de chegar nisso para satisfazer a briga aqui. Então, falei, ok, então, esqueça isso. Você escolheu epsilon, em vez de eu pegar uma coisa epsilon, vou pegar qualquer coisa menor que epsilon. Por exemplo, epsilon sobre 2. E assim, isso ia ser sobre 2, isso ia ser sobre 2, e essa coisa é menor que epsilon. Então, consegui que isso é menor que epsilon. Faz sentido? Tá, ok? Um pequenininho, mas eu acho que isso é só um detalhe. Se a gente escolher, sei lá, o zero. O zero. O intervalo é fechado ou é aberto? Desculpa. Todos os intervalos que eu vou trabalhar aqui são abertos, ok? Então deixa quieto. Ok. Fica meio... Tem uma resolução meio trivial se eu incluir os fechados e para outros motivos que não estão dentro do nosso, nem do nosso assunto auxiliar aqui, eu vou preferir trabalhar com abertos, ok? Mas tudo que eu falei aqui sobre abertos, espero que é razoável. E nós conversamos que esse cara aqui ia ser... o tamanho dele ia ser menor que epsilon. Então, com certeza, a probabilidade de acertar certo, 1 sobre 2, o singleton 1 sobre 2, a probabilidade de ter um número estar dentro do singleton 1 sobre 2 é zero. Generalizar isso para qualquer quantidade finita de pontos não é nada difícil. Na verdade, 1 sobre 2 não tem nada especial. Aqui poderia ser o zero, poderia ser 1 sobre 3, poderia ser 1 sobre raiz de 2, não faz diferença nenhuma. O ponto, a única coisa que eu precisei aqui é que eu peguei apenas um ponto. E agora, se eu tenho uma quantidade finita de pontos, então eu quero ver qual a probabilidade que o chute chegou dentro do x0, x1, Ou, na verdade, vou permitir até o x1, xn. Então, tenho n carinhas aqui. E eu quero convencer vocês que essa probabilidade continua sendo zero. O desafio vai ser um epsilon de novo. E agora vou querer que a probabilidade desse cara é menor que epsilon. Basta fazer o que aqui? Uniãozona. Tons de cada um desses elementos. Espera aí, aqui eu peguei intervalos de tamanho epsilon sobre 2, certo? Ou epsilon, se a gente esquecer esse detalhe, mas vamos dizer epsilon sobre 2. Agora que tenho n caras lá, a ideia seria pegar todos os n caras aqui, onde que vão estar. Vou desenhar esses n caras aqui. Então, tem esse carinha, esse carinha, esse carinha. Vamos dizer, tem esses 5 carinhas. Eu quero conseguir tamanho menor que epsilon. O que eu vou fazer? Pega um intervalo de tamanho epsilon ao redor de cada um deles. Epsilon sobre 5. Epsilon sobre 5, certo? Porque se eu pegar epsilon, eu vou acabar garantido que é menor ou igual de 5 epsilons. Mas se eu preciso menor ou igual de epsilon, então eu preciso pegar... Eu tinha liberdade antes de pegar um epsilon porque eu só tinha um ponto. Agora eu vou falar que o desafio é epsilon. Eu vou pegar epsilon quintos. É assim? Não. É quintos mesmo? Epsilon quintos por volta de cada um, certo? E eu vou saber que a probabilidade da união desses intervalozinhos vai ser menor ou igual da soma deles.
E por que menor ou igual não igual? Porque é 1 sobre 5 menor que epsilon. Como é? Porque é 1 sobre 5 menor que epsilon. Fala mais alto, mas... Porque epsilon sobre 5 é menor do que epsilon. Não, minha pergunta é por que aqui seria menor ou igual e não igual? Porque os intervalos não precisam ser disjuntos. Exatamente, os intervalos não são necessariamente disjuntos. Talvez o epsilon quinto é tanto, eu vou colocar esse intervalo aqui. Aqui, nesse intervalo que eu tenho esse cara no meio, já tem outro cara aqui. E depois, o outro intervalo vai ter aqui, já vai ter esse cara aqui. Aqui vai ter mais de boas, mas não tem problema com isso. Porque eu não preciso de igualdade aqui, certo? Eu preciso apenas menor ou igual. Então, esse overlap não me afeta. Eu ia saber, no final das contas, que a probabilidade desse carinha aqui é menor ou igual da probabilidade, vamos dizer, da soma das probabilidades. Me ajudem aqui. Eu acho que é isso. Ok. Agora, sim, eu vou precisar alterar minha notação. Esse I intervalo, vamos lembrar um pouco uma notação diferente. Esse I epsilon sobre 2 aqui era o quê? Era, na verdade, a bolinha com centro esse ponto. Nesse caso era 1 sobre 2. Era uma bolinha com centro 1 sobre 2 e raio epsilon sobre 2. Certo? E eu chamei toda essa coisa para que era mais conveniente assim. Aqui ia ser a soma de todas as bolinhas. Vamos ver onde vamos botar as bolinhas. Qual seria o centro da bolinha? XI, certo? E o raio, tem várias notações, posso botar assim como índice, subscript aqui também. O raio aqui seria? É sobre N. Epsilon sobre N, sim. E se eu quero evitar esse problema aqui, caso que tenha aqui um cara muito chato ou não, sei lá, seria epsilon sobre 2N, ok? Faz sentido? E isso seria menor ou igual dessa coisa, e essa seria igual. Desculpa, tá faltando aqui tá faltando. Não, o izinho, está faltando o izinho, sim, concordo. O i aqui vai de 1 até n. Mas tá faltando o length, certo? Estou tentando somar conjuntos, aqui tem type error. Seria o somatório do length dessas coisas aqui. Ok? Faz sentido? Ok, está tudo beleza, tudo ótimo enquanto estamos nesse caso que ainda é finito, mas acho que na verdade vocês ainda, o argumento inicial no coração que Ian deu ia funcionar até nesse caso, porque aqui seria o quê? 5 sobre o infinito, que faz sentido pensar que seria zero ainda. Então, o desafio real começa no momento que a gente está considerando conjuntos que não são finitos. E a ideia aqui seria comparar, num certo sentido probabilístico, as quantidades dos reais com as quantidades dos racionais que tem aqui. Então, eu estou querendo saber qual seria a probabilidade dos reais do 0 a 1, certo? Sempre estou considerando os reais dentro aqui. Então, se olhar nos reais aqui, é um conjunto denso e vão ser nessa maneira. Obviamente, essa coisa não é verdadeiramente densa, mas enfim, a ideia seria assim. E agora quero ver se eu consigo convencer vocês que a medida dessa coisa aqui, o peso dessa coisa é zero. Não é uma coisa apenas pequena, apenas menor, mas é zero mesmo. E talvez seja uma boa dar um minuto para solicitar ideias de como poderia demonstrar isso. Professor, ali os racionais têm incluso 0 e 1, por que precisamente? Como é? Ali no... Porque eu estou aqui dentro? Não, ali como se escreveu. É porque eu quero considerar os racionais entre 0 e 1, certo? Eu estou pegando todos os racionais e intersetando com o intervalo de reais 0 e 1 para pegar apenas os... Mas então, está no intervalo aberto isso aí. Fechado, quer dizer. Esse aqui? Está fechado, por que não? Aqui também eu tenho 0 e tenho 1. Não vai fazer diferença se quiser excluir, isso não vai mudar nada no argumento. Mas eu estou considerando
que meu mundo inteiro é esse carinha aqui, eu estou escolhendo caras aleatórios aqui dentro. Tem duas ideias, então, do que eu poderia fazer. Carlos. Os racionais são contáveis, então não sei por que a gente não precisaria mudar de estratégia e só usar aquele. Seria errado aqui, né? Por quê? Mas, vamos ver por quê. Vamos ver por quê. Ele está falando que são contáveis, então poderia funcionar isso. O que eu preciso mudar aqui seria apagar isso. Certo? Isso significa contáveis. Aqui esses pontinhos é contáveis. Aqui isso ia virar infinito. Certo? Aqui essas bolinhas ia ficar... É sobre o quê? Não existe algum n que é suficientemente grande para garantir essa coisa que eu quero aqui, certo? Então, se você pegar 1/1000, assim que você vai acabar com os primeiros milhões racionais, você já somou y sobre uma coisa grande tantas vezes, então você já chegou no y e no próximo você já vai superar. O desafio aqui é o próprio y. Não posso superar o y. A resposta está bem na nossa cara. Ok, já que estamos entrando no mundo de coisas contáveis, estamos saindo de finitos para contáveis, a ideia é que queremos essas duas coisas, essa principalmente, que é a principal aqui, generalizar no sentido de gostaria que o length de uma união contável de ANs deveria ser menor ou igual de quê? Da soma, certo. E essa coisa aqui, estou supondo que ela é definida também. De L de AN. Okay. Eu acho que não vou precisar de algo mais para isso. Então, aqui a ideia seria, ok, beleza, quero mostrar sobre os racionais. Isso, eu vou solicitar primeiramente uma enumeração dos racionais. Q1, Q2, Q3, blá, blá, blá. Eu vou olhar aqui, vamos ver, esse cara foi o Q1, talvez esse cara aqui foi o Q2, talvez o Q3 foi bem perto do Q1, não sei. Q4, que blá, 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 são todos os racionais. E essa é uma sequência de todos os racionais, certo? Isso que significa a numeração dos racionais. E eu preciso... Como é trap? Prisionar? Emprisionar? Como é? Aprisionar, ok. Eu preciso aprisionar, então, todos os racionais usando intervalozinhos, certo? Garantindo que ninguém está fora da união desses intervalos. E eu vou começar no Q1. Vamos ver se eu vou precisar mudar isso daqui a pouco. Mas vou falar, ok, no Q1 vou pegar um intervalozinho de tamanho y sobre 2. Então, a ideia grande aqui é que eu vou precisar variar o tamanho dos meus intervalos. Então, esse carinha aqui seria quem? Seria o B, Q1, com raio y sobre 2. Ok? Depois, eu escutei uma coisa boa aqui, depois no Q2, eu vou pegar um intervalo metade do anterior. Então, esse intervalo aqui seria o B, y sobre 4, com raio, com centro Q2. B3, no meu desenho, o B3 vai ficar todo incluso, né, até nesse, mas não me importo com, não preciso, não vou precisar nunca essa igualdade aqui para me preocupar com coisas de juntas, sempre vou precisar do menor igual aqui. E por aí vai, certo? Agora, se eu ver qual é o que eu poderia... Vamos ver como ficaria aqui. Seria B... Isso vai mudar para aqui. Então, os centros são cada vez aqui. Aqui seria o quê? Y sobre 2 elevado a I, certo? Ok. E essa coisa é igual a quê? Os tamanhos dessas coisas são sempre... ok, tá. Ponto técnico.
aqui já estava errado, né? Porque eu falei que isso seria o raio. Normalmente nas bolas a gente fala qual é o raio, mas aqui eu precisaria de diâmetro. Então, na verdade, seria tudo isso dividido por 2, certo? Seria I mais 1 aqui. Faz sentido o que estou falando? Então, eu quero a primeira bolinha, a primeira coisa laranja, eu quero que ela tenha comprimento epsilon sobre 2. Então, o raio dela, na verdade, é epsilon sobre 4. Porque o centro dela aqui é 1. Faz sentido isso? Não é nada estranho. Vou escrever isso assim. Não quero escrever mais 1, porque vai parecer muito mágico. Acho que esse é melhor. Não sei porquê, mas acho que é melhor. Ok. Ou poderia fazer são epsilon. Tá. Serve. Isso seria igual a? Igual a 1 até infinito. E isso é. Qual é o length desses caras? Então é 2 vezes o raio, certo? De cada uma. Então agora seria epsilon sobre 2 elevado a I. É isso igual a? Epsilon. Calma aí. Epsilon. Vou tirar o epsilon evidência fora, certo? Isso é igual a 1. E isso seria 1 sobre 2 elevado a I. Igual epsilon. Epsilon vezes 1, certo? Satisfatório? Sim, tem alguma briga ainda? Sim. Só para perguntar, a gente pode fazer esse negócio de colocar em evidência só por a gente saber que o conjunto que a gente está tratando é contável? Ou a gente precisaria que ele é finito também? Não, é infinito não. Essa coisinha é infinita mesmo. Essa coisinha é uma pergunta boa, não é do nosso conteúdo, é no conteúdo dos reais. Você pode verificar que aqui praticamente você teria o quê? Epsilon sobre 2, epsilon sobre 4, epsilon sobre... Não, epsilon. Epsilon sobre 8, e isso ia para o epsilon, ok? A gente te mostrou essa coisa nos reais. Ficou lá. Tirando um constante fora de limites. Outra briguinha aqui? Ou briga? Sim? Uma coisa, se por algum acaso a gente tiver um racional que a bola ao redor dele não estiver toda inclusa nesse intervalo, vocês dariam? Ok, sim, boa pergunta. Eu estou considerando, tecnicamente, talvez precisaria falar que... na verdade, nem precisaria, mas se o meu mundo inteiro é esse, eu estou considerando sempre que estou pegando subconjuntos dele. Então, se por acaso, estou falando o que ia acontecer se a bola ia ficar para cá, eu vou considerar que eu joguei fora essa coisa. De qualquer forma, o tamanho dessa ia ser menor disso e é a única coisa que eu preciso. Ok, faz sentido? Sim, Juliana? Vocês podem repetir, por favor, esse raciocínio aqui? O qual de todos? O laranja. O laranja? Aquela coisa que eu acabei de falar aqui? Ou a anterior? Laranja. Antes, quando estava explicando esses... Sim, ok. Aqui tenho todos... Eu tenho uma sequência, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, não sei, que vai cobrir todos os racionais. Qual que é racional está nessa sequência? E eu estou procurando aprisionar todos os racionais dentro de esses intervalozinhos, certo? Eu vou criar uma sequência de intervalos na seguinte forma. Cada uma vai ter como centro o correspondente racional. Então, o primeiro intervalozinho que vou pegar vai ter como centro o Q1. O segundo vai ter centro como Q2. O terceiro vai ter centro Q3. E por aí vai. Observação. Por que todos os racionais estão dentro dessa união de todos os intervalos? Porque eles são numeráveis e a gente escolheu os intervalos ao redor desses. Não. Quero uma resposta mais concreta. Por que o iésimo racional, por que o QI está nessa união grande de intervalozinhos? Aqui eu preciso mostrar, para mostrar que algo está dentro de uma união grande. Vão acordar? Que existe um componente desses todos que ele está dentro nele. Em qual ele está? A bola de QI. No QI. Ele está exatamente no centro da bola de QI, certo? Nenhuma delas foi com raio zero, certo? Então todas têm membros e todas têm exatamente o carinha. Então, voltando na explicação aqui, toda essa coisinha que estou fazendo, talvez deveria desenhar algo mais, não sei se ia ficar melhor ou pior. O Q3 ia acabar ficando aqui, todo dentro. Talvez o Q4 depois ficou esse cara aqui, Q5 talvez ficou lá, blá 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 blá.
E a ideia é que eu vou unir toda essa coisa, eu garanto que todos os racionais estão dentro da união, a partir da discussão que a gente teve agora, e eu sei que o tamanho de todos esses, o peso de toda essa união, é menor ou igual desse somatório. Só que esse somatório é igual a epsilon. Então, é garantido que a probabilidade de pegar dentro da união é menor que epsilon, ainda menos acertar algum real, que são subconjunto próprio, nesse caso, dos intervalos que tem aqui. Vou fechar esse assunto. Assim começa o estudo da teoria das medidas, onde a gente estuda espaços onde são definidas certas funçãozinhas parecidas com essa L que a gente tem aqui. E a teoria das medidas é muito vinculada à teoria da integração. É quase o mesmo estudo, não literalmente o mesmo, mas quase o mesmo estudo. E uma coisa que eu queria falar é sobre o integral que vocês conhecem, cálculo 1. Está sendo definido nessa disciplina de cálculo 1 aqui o integral. O integral que vocês estudam aqui é o integral de Riemann. Mas a definição do integral é vista aqui? Eu acho que não. Tipo, se eu quero falar, ok, se eu quero integrar de A para B uma certa fzinha dt. Qual número seria esse? No coração seria qual número? Ih, não. Que? Não, no coração você pega essa função lá, aqui. É a área da curva. Sim, você pega onde é o A aqui. Não seria a área da curva, seria a área... Naquele range. O A seria a área formada pela curva, certo? Eu vou pegar essa parte aqui da curva. E eu vou ver a área dessa coisa aqui, certo? Isso pelo menos vocês já viram em cálculo. Mas, como que é definido isso? O somatório de Riemann. O somatório de quem? Sim? Do mesmo cara. Não, peraí, porque aqui tem uma coisa contínua, né? Se por acaso minha... Pois é, se por acaso minha função foi constante, é muito fácil achar essa coisa, certo? Porque essa coisa vai acabar sendo o quê? Isso vezes isso, certo? E retângulo, a área de retângulo seria essa. Então a ideia é que sabemos como essa ideia praticamente de Arquimedes, muito de 2.500 anos atrás, de aproximar, usar áreas de formas conhecidas para aproximar uma coisa mais doida. Então, como a ideia aqui, você fala, ok, eu sei como aproximar usando retângulos, então eu vou usar retângulos para fazer isso. E agora você vai dividir, sei lá, vamos dividir primeiramente assim, aqui, aqui e aqui. E a ideia, então vou pegar esse retângulo aqui, certo? E depois seria, quem vai ser, agora não sei como vou desenhar isso, vai ficar bem feio. Então tenho sempre uns retangulinhos que ficam por baixo e uns retangulinhos que ficam por cima dessa coisa aqui. Opa. Faz sentido? Vocês já viram um desenho parecido com... É bem melhor daquele que eu estou fazendo aqui, espero. Certo? Então a ideia é que você tem uma aproximação inferior e uma aproximação superior da desejada área. E você sabe que o mais, na verdade, essa observação, o mais que você refina essa coisa aqui, o melhor que fica cada aproximação, porque essa aqui vai subir, por exemplo, certo? E vai aproximar mais a área que você quer, e equivalentemente essa vai ficar mais apertada também. Então, no final das contas, a definição de Riemann seria que você tem uma sequência de aproximações aqui, uma sequência de aproximações aqui, você tem um infimum chegando aqui, um supremo chegando por baixo, um infimum chegando por cima, e se esses dois são iguais, então você fala que é integrável a minha função, e o integral é esse limite comum de aproximações de cima e de baixo. E, sim, como falei, para fechar essa coisa, e falar a primeira aplicação da integração de Lebesgue, onde Borel e Lebesgue começaram a trabalhar nas ideias de medida, que eu falei aqui logo depois de introdução das ideias de Cantor.
como o que Riemann ia fazer se a função que eu vou dar para ele vai ser a característica dos racionais no 0, 1. Então aqui o 0 e o 1. E a função que eu quero integrar seria calcular essa coisa aqui, de 0 a 1 dos racionais no sei lá, t dt. Essa aqui é a característica, lembramos a característica da função? Como ela é definida? 0 nos reais, 1 nos racionais. Então, se eu quero ver como é o gráfico dela, isso não é exatamente justo, mesmo que a resolução não me permite, mas era para ser mais ou menos assim. Certo? Onde aqui são, onde ela pega valor 1, vamos ver, pega valor 1 nos racionais. E no resto ela pega o quê? 0. Agora, estou fazendo isso negrito, porque agora tenho um pouco mais de experiência e entendo que, na verdade, não seria justo desenhar esses dois caras da mesma maneira, porque esse conjuntinho aqui tem peso quanto? 0. Mesmo que ele dentro tem peso 0 e esse tem peso quanto? 1, certo? E eu queria Riemann falar sobre a integrabilidade dessa função aqui. Não é contínuo, então Não é o quê? não é integrável porque não é contínuo. Contínua não é um pré-requisito aqui. Eu poderia, se pegar uma outra, se pegar essa coisinha aqui, que tem uma descontinuidade aqui, isso não ia ter problema não. Porque as aproximações que você vai fazer, cada vez, refinando cada vez mais a base isso, dos retângulos, certo? Você ia conseguir aproximar essa coisa bem, mesmo tendo, como falar, descontinuidade, existe? Mesmo tendo descontinuidade. Ok. Então, descontinuidades não é um problema para Riemann, não, mas essa bagunça que Riemann ia falar, peraí, vamos aproximar essa por baixo. Qual seria a aproximação por baixo? Quanto seria? Eu preciso escolher uns intervalos, certo? Aqui para falar, eu vou refinar tanto. Ok, escolhi, vou pegar os retângulos por baixo. Quais são? 0. São todos 0, certo? É esse, A aproximação por baixo é essa. E quando são aproximações por cima? Como você aproxima? Você começa, vamos dizer, um valor muito alto, certo? E você vai deixar isso cair, até não consegue cair mais. Mas se eu deixar isso cair, ele vai chegar onde? Chegar aqui, né? Não consegue cair mais. Mas largura 0. Como é? Largura 0. Não, porque a largura que eu tenho... Peraí, tu está falando da largura desse cara? Um segundo, porque você já está no mundo de Borel-Lebec, tem percebido todas essas coisas lá de pesos e tudo mais. Estamos no Riemann, onde ele está usando apenas intervalos, certo? Os retângulos de Riemann têm um intervalozinho, não um conjunto qualquer, um intervalo e uma altura, certo? Esses são os retângulos. E qual é a área desse cara aqui? É tanto vezes tanto. Então, como a gente aproximou isso, a gente fizemos uma refinação aqui, vamos dizer, nesse intervalo. E agora, para ver esse retângulo inferior, vou pegar essa coisa como se fosse um elevador, certo? Eu vou subir até que consigo subir, pronto, vou chegar aqui. E qual ia ser a aproximação por cima? O contrário. Então, ia chegar aqui, certo? Então, o primeiro intervalo que tenho, o primeiro retângulo que tenho para aproximar por baixo é esse cara aqui. E o retângulo que tenho para aproximar por cima seria todo esse carinha aqui, certo? E isso funciona muito bem. E essa foi a ideia de Arquimedes desde a Grécia Antiga. E assim que Riemann definiu a integração a partir das coisas, funciona muito bem para funçõezinhas muito bonitas e tudo mais. Assim que você chega aqui, não importa qual você vai refinar essa coisa. Se você vai, vamos refinar um pouco mais. Assim que você tem qualquer intervalozinho, não importa quão pequeno que é, com certeza aqui tem pelo menos um real, um irracional, e pelo menos um racional. O irracional vai obrigar a aproximação por baixo a não conseguir subir, certo? E o racional vai obrigar a aproximação por cima a não conseguir descer mais. Então, se você ver a área total de baixo vai ser sempre 0 e a área total de cima vai ser sempre 1, e eles não vão ficar cada vez mais próximos uma para a outra, você pegar o limite e falar, é tanto, como funcionou muito bem aqui.
E a ideia é conseguir, com outros integrais, como esse aqui, por exemplo, conseguir atribuir aqui uma área de uma maneira sensata, onde a gente vai ganhar mais funções como integráveis, que não seriam Riemann integráveis, mas, por exemplo, Lebesgue integráveis. E tem vários outros integrais também. Esse é o início de teoria das medidas e teoria da integração. Mas, como vocês podem imaginar, o Lebesgue ia atribuir aqui integral quanto? 0 ou 1? 0, exatamente. E se eu flipar essa coisa, seria 1, certo? Porque eu teria... os racionais aqui são as exceções, certo? Então, a ideia é que se você pintar toda essa coisa aqui, nesse caso, essa coisa vai aparecer branca mesmo. Mas se você botar os irracionais para um e os racionais para lá, e pintar tudo, essa coisa vai aparecer preta, certo? Ok. Alguma dúvida ou, sei lá, briga sobre tudo isso? Ok. Apago tudo, espero que fez algum sentido e talvez criou umas curiosidades legais para ver coisas mais sobre espaços de medida e integração. Okay. Para relaxar, quero descrever... não. Tem mais uma coisa para falar sobre isso ainda. Eu falei que a gente ia voltar, quando eu lecionei o conjunto de Cantor, a gente ia lecionar mais... Eu ia voltar para falar mais uma coisa sobre ele. Então, o desafio é o seguinte, procura-se função f, vamos pensar que isso caiu em cálculo. Não poderia cair em cálculo exatamente, por motivos óbvios, mas enfim, que vai de 0,1 para 0,1 reais aqui, tal que o f de 0 é igual a 0, o f de 1 é igual a 1, a f é contínua. Fácil resolver essas restrições? Alguma ideia? É identidade, certo? F de x igual a x, já satisfaz isso. Qual a briga? F de 1 não está definido na função 1? Está fechado. É fechado. Sim, entenda minhas letras aqui. Ok, está fechado. Então, se minhas restrições são essas, eu acho que é bem óbvio. Pega a identidade e todo mundo concorda? Ok. Qual a derivada da identidade? No coração, a derivada mostra quando que ela está subindo, certo? Tipo, para cada passinho para a direita, quanto que ela vai subir para cima. Para cada ela vai subir quanto? 1, certo? A identidade é essa aqui, certo? Então, aqui você tem slope 1, certo? Você tem, a derivada seria 1. A derivada 0 significaria que ela ficou sempre olhando para cá, certo? Ok. Faz sentido tudo isso? Ok. E agora o desafio legal seria f... são acostumados com essa notação? A derivada é f'? Ok. 0. E agora? Conseguimos ou não? Só fazer uma função constante, não? Você precisa chegar no 1. Então, o desafio é que você está... Vamos lá. Você está no 0, certo? Aqui. Você quer chegar aqui... precisa ser contínua, você não pode falar, vou pular para cá e sei lá o que é. E a derivada precisa ser 0. Tem como fazer isso? Meio que a derivada ser 0 aqui, se eu pixelizar muito isso, me obriga a andar só nessa direção, certo? Então, estou meio preso aqui, não vou ter como chegar no 1. Faz sentido o que estou falando? Entendemos então essa ideia geométrica do problema? Então, eu vou relaxar isso. Eu vou falar, olha, essa precisa ser igual a 0, o que a gente fala AE. E eu não sei como foi traduzido isso em português. Eu consigo traduzir também, não sou tão inútil, mas não sei como ficou na literatura. Almost everywhere. Quase em todo canto, não sei qual seria. Com certeza tem porque esse almost everywhere aparece sempre em livros de análise matemática, então com certeza existe uma frasinha
estabelecida na literatura portuguesa para significar isso. É denotado AE, significa, as palavras são almost everywhere, e a melhor tradução que tenho para isso para português na minha cabeça é quase em todo canto. Faz sentido esse como tradução? E o que significaria quase em todo canto? Eu quero chutes agora no coração. O que vocês acham que significa que algo acontece quase em todo lugar, quase em todo canto? Quer dizer que ela vai se manter constante até o ponto específico. Não, eu quero uma coisa bem geral. Esqueça esse exemplo. Se eu falar que tal coisa acontece almost everywhere. Existe um único lugar em que essa coisa não acontece? Isso é demais. Isso é demais. Quero uma coisa mais relaxada. Isso que você está falando seria everywhere except one, certo? Tipo, não, queremos quase em todo canto. Carlos? Conjunto onde ela não acontece é de peso zero. Exatamente. Não necessariamente só um carinha, mas é de peso zero, certo? Então o desafio aqui seria achar uma função onde, ou seja, se você pegar realmente de maneira aleatória para verificar se a derivada é zero, você vai sempre ver zero. Mesmo que talvez tenha contas que não é zero, se você pegar o tempo todo coisas aleatoriamente, qual a derivada aqui? Zero. Aqui, zero. Todos os aleatórios testes iam passar. E eu vou desenhar muito mal, vocês devem procurar isso para ver um desenho melhor, qual seria a construção de uma função que satisfaz tudo isso. E é bastante interessante, bastante legal e chocante essa percepção. Vou começar aqui com o 0 e 1, certo? E como falei, essa coisa vai ser baseada no conjunto de Cantor. A gente vai construir uma função que é conhecida também como Devil's Staircase. Eu não gosto muito desse nome, não me parece que é muito justo, mas não vou analisar isso. Vamos lá, eu vou separar em três, mesma maneira do conjunto de Cantor. No meio terço, eu vou botar... Não vou conseguir fazer isso, nem a pau. Então, eu acho que para todos os desenhos estranhos eu vou precisar usar outra cor mais clara. Então, a ideia é aqui o primeiro terço, segundo terço, certo? E onde que eu vou botar o valor da minha função aqui? Ela vai ser constante no 1 sobre 2. Ok? Aqui 1 sobre 2. Aqui o 0, aqui o 1 e aqui o 1. Ok? Falta falar como que ela vai ser definida aqui e aqui. Ideias, Carlos? Não tô entendendo o que você só. Você quer uma função que atenda aquilo ali, certo? Por que você não faz uma constante exceto naquele ponto? Como assim? A constante, tipo, vai fazer... Pegar assim não vai ser contínua. O contínua não é almost everywhere. Boa observação. Eu quero contínua everywhere mesmo. Eu quero que ela seja contínua. Certo? Faz sentido? Se eu tivesse almost everywhere aqui também, funcionaria isso. Mas almost everywhere está apenas na derivada. Ideias como vou definir a função aqui e aqui. Eu já defini um terço para vocês. Definam aqui e aqui agora. Botar assim e assim? Dividir o texto de novo? Não poderia botar assim e assim. Por quê? Não é zero. A derivada não é zero, mas por outro canto... Um segundo. Não, tu não está falando nesse ponto, certo? Tu está falando aqui e aqui. Certo. Aqui e aqui a derivada ia ser 1 e 1, né? Da maneira que tem. Então, cada vez que eu vou desenhar algo, ele precisa ser uma coisa reta. Eu não posso nem subir nem descer. Ideias? Divide em 3 e 0. Muito bem. Então, eu vou dividir essa parte aqui em 3. E essa parte em 3. Aqui está bem justo, aqui. Porque não sei dividir em 3. É difícil dividir em 3. Ok. Ok, beleza. E agora? Como é? Não? Muito bem. Aqui então eu vou botar no 1 sobre 4. E aqui? Muito bem. Ok, 3 sobre 4. Ok, próxima. Esse vou dividir 3, eu vou desenhar isso muito bem. Esse vai ficar aqui. Certo? E aqui vai ser onde? Ok. Metade é fácil de desenhar.
terços que não é. Aqui vai ser aqui. E aqui vai ser aqui. Aqui o 1, certo? Ok. E posso falar por aí, vai? Agora, a pergunta é se essa coisa que estou... Peraí, porque por enquanto não definimos a função, certo? Mas... o limite desse processo que estou fazendo vai acabar definindo uma certa função. Agora, a pergunta é se essa coisa... Tá, não vou fazer mais aqui. Está acabando... bem infactível desenhar. Eu sugiro realmente procurar ver um desenho melhor que o meu aqui. São todas retinhas aqui, espero que isso é observável. E agora eu vou roubar, Tá, não vou roubar mais não. Mas enfim, não vai ter nenhuma linha contínua realmente satisfazendo isso. Quais são todos os pontos onde ela não tem derivada zero? Não são os racionais, mas na verdade não quero saber quais. Quantos são? É uma infinidade, mas que tipo de infinidade? Quão grande? É contável, certo? Então, a medida deles, a partir do truque de racionais, os racionais a gente não precisou nada sobre os racionais, além de ser contáveis, para conseguir aprisionar eles no intervalozinho, certo? Então, a medida de qualquer contável dentro dos reais, qualquer contável subconjunto de reais, vai ser sempre zero. E aqui, então, as exceções que não vai ter zero, vai ser indefinida, na verdade, não definida, na verdade, nessas exceções. É uma quantidade contável, logo ela satisfaz isso almost everywhere mesmo. O contínuo é legal tentar demonstrar. Eu não vou mostrar isso aqui, mas não é difícil mostrar que ela é realmente contínua. Alguma dúvida sobre essa funçãozinha legal? Dá para? Perfeita pergunta. Dá para integrar isso? Não apenas parece que dá, mas deveria ser também óbvio qual seria o integral dessa coisa aqui. Qual deveria ser? 1/2, certo? O 1 seria toda essa coisa aqui. Para cada coisa que entra aqui, uma outra sai, certo? Faz sentido? Ok, agora realmente paramos com os assuntos. Alguma outra pergunta antes de desenhar minha arte aqui? Não, ok. Procurem ver essa coisinha também, como ela é construída e... Pelo menos nisso faz sentido dar uma tentativa de mostrar, para quem lembra o que significa função contínua e tudo mais. Ok. Agora, para relaxar, quero falar sobre um paradoxo que também é uma dica para demonstrar o teorema de Cantor de uma maneira bem diferente que aquela que a gente já conheceu. O teorema de Cantor, sempre que eu falo o teorema de Cantor, eu estou me referindo a esse aqui. Tá? Porque tem vários teoremas de Cantor, mas sim, com artigo definido, o teorema de Cantor ia ser esse aqui. E o paradoxinho que eu vou falar para vocês envolve jogos. Vamos considerar jogos de duas pessoas, dois jogadores. E, primeiramente, quero definir o que significa jogo terminante. Então, não importa quem é o jogo, eu defino que terminante é um jogo que não permite partidas. Partidas? Sim, partidas infinitas. Exemplos de jogos terminantes é esse aqui. Coisa de velha, como é o nome desse? Jogo da velha. O que? Jogo. Jogo da velha, ok. Jogo da velha, o xadrez oficial é terminante ou não? Alguém sabe dizer? Não, eu acho que não é. Sim, oficial é. Porque tem umas regras que estão lá só para garantir que não tem partidas infinitas praticamente. Por exemplo, você não, em teoria você poderia pegar, sei lá, como o nome dele? Não cachorro. Não é cachorro. O cavalo, certo? Não ia mudar nada, o jogo ia ser isômorfo se você trocar o cavalo por cachorro, mas enfim.
Você poderia ficar sempre fazendo ida e volta, certo? E outro cara poderia fazer a mesma coisa, você teria uma partida infinita. Mas tem regras oficiais no xadrez que proíbem essas coisas. Se você cair num loop, eles falam que é draw, certo? É empate. Mas podemos pensar em outros jogos que poderiam ter partidas infinitas, ou nesse xadrez também, sem essa regra, seria um jogo que tem partidas infinitas, então esses jogos não são terminantes. O ponto é, entendemos o que significa jogo terminante, independente de qual é o jogo, a natureza do jogo. Tem 2 jogadores, cada um joga player 1, player 2, player 1, player 2, assim. Se você não tem como jogar dentro das regras do jogo uma partida infinita, o jogo é terminante. Ok. Agora queremos definir um novo jogo chamado Hypergame, definido pelo Zwicker. Que o jogo é o seguinte, o primeiro jogador, no primeiro round então, o primeiro jogador escolhe qual jogo vai ser jogado depois. Tá? E ele tem uma restrição, ele precisa escolher um jogo terminante. Então, dos 2 xadrezes que a gente discutiu, ele só pode escolher o xadrez oficial e não outro, porque o outro não é terminante. Mas ele pode escolher também jogo de velha, pode escolher qualquer outro jogo, round-based jogo com 2 jogadores. A partir do... Então, o player 1 aqui vai escolher o jogo. Jogaremos, sei lá, jogo de velha. O round 2 agora, que é vez de player 2 para jogar, a partir disso, começa um jogo escolhido o jogo escolhido pelo P1. Faz sentido? Então aqui o P2, qual seria o primeiro movimento do P2? Poderia ser, sei lá, essa coisa aqui. Depois o P1 de novo, e ia, sei lá, jogar em algum canto com outro canto. E blá, blá, blá. Ok? Talvez. Como tu sabe? Como tu sabe? Não tem como ganhar depois dessa. Tem. Como sabe como vai jogar o P2? Tá, ok. Bem, ok? Faz sentido isso? Então, no primeiro round, o player 1 vai escolher um jogo. Ele tem a restrição de ser terminante, ok? Ele não pode escolher. E a partir disso, começa um jogo, ok? E quem ganhou o Hypergame? Quem ganhou nesse jogo? Então, se eu jogar o Hypergame, e se eu sou bom em jogo de velha e ruim em xadrez, é melhor para mim escolher jogo de velha. Se eu sou melhor em xadrez, é melhor para mim escolher que a gente vai jogar xadrez. Faz sentido o Hypergame? Parece divertido? Sim. Parece, né? Não, parece, por que não? Porque você precisa levar em consideração quão bom você é nesse jogo e também quão ruim o co-jogador é naquele jogo. Enfim, é um jogo bem definido e ele é terminante. Tem a restrição que é... eu não posso escolher aqui um infinito. Então, a partir da primeira escolha dele, eu sei que ele vai acabar. Faz sentido isso? Uhum. E tem uma obsessão aqui? Tá. O próprio Hypergame é terminante. É isso que estamos tentando decidir aqui. Mas o Hypergame obriga o primeiro movimento do Player 1 ser um jogo terminante. Só o primeiro? Mas não vai ter outra. Depois não tem como escolher o jogo. No primeiro round acontece qual jogo a gente vai. Eu vou escolher qual se eu sou player 1. Vamos jogar isso. Pronto. Depois não vai ter outra escolha. A gente vai jogar até um dos dois ganhar, ou talvez tenha um empate, não sei, mas depois disso parou essa coisa. Outra jogada agora, certo? Então, a obrigação que o P1 precisa jogar escolher um jogo terminante. Então, isso, vamos dizer, no máximo vai ter N passos até terminar. Nesse caso, o máximo vai ser até 9. Eu sei, então, que esse Hypergame aqui vai ter no máximo 10 passos, certo? Que foi a escolha desse jogo e mais, diz lá. Se escolher xadrez, vai ter N mais um também o jogo, certo? Então, com essa argumentação, eu estou mostrando aqui que o Hypergame é terminante, ok? Mas o que pode acontecer agora? Escolhe o Hypergame. Certo, então, se o Hypergame realmente é terminante, o Player 1 poderia falar, ok, jogaremos Hypergame. E agora o Player 2 poderia falar, dentro do Hypergame que ele jogou, poderia falar, ok, jogaremos jogo de velha, por que não? Ok? E agora ia ser esse o P1, o P2, blá blá, isso é terminar.
mas as regras do Hypergame permitem esse cara falar, nós jogaremos Hypergame também. Ok? E o Player 3 também. E temos então uma partida de Hypergame que é infinita. Esse é o famoso paradoxo do Hypergame dos Wiki. O que não é óbvio, eu vou deixar primeiramente sem dica, mas vou mandar algo no Zurich, tem no Facebook também uma dica de como começar. Como pegar essa ideia e transformar para uma nova demonstração disso aqui. Isso eu vou deixar vocês pensarem. Okay? É bom quando a gente consegue, a partir de coisas meio paradoxas, meio doidas, inferir teoremas. E a partir dessa ideia podemos realmente demonstrar, chegar a uma ideia para demonstrar isso. Alguma dúvida sobre isso? Não, ok. Vamos lá. Quanto tempo temos? Ok. Eu acho que a gente não vai ter realmente aula de álgebra. Quer álgebra, né? Tem, mas... tem mais umas coisinhas que eu queria falar, mostrar já sobre álgebra. E talvez seria bom fazer isso agora. Tá, bora. Bora respirar 2 minutos e voltaremos com álgebra.